Justiça da democracia. CBN Vale, você confere em São José dos Campos, 11h08. CBN, Parada dos Esportes. Alô, ouvintes da CBN Vale, muito bom dia. Está começando a edição desta segunda-feira do Parada dos Esportes. Aqui você vai conferir todos os detalhes daquilo que de importante aconteceu neste final de semana, destacando principalmente a estreia da Águia na fase de oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Uma vitória importantíssima fora de casa, dando a possibilidade ao São José de jogar pelo empate a partida de volta para buscar a classificação para a próxima fase. Vamos falar e muito da vitória da Águia e também dos demais jogos da segunda divisão. E a opinião da equipe de esportes aqui da CBN Vale a respeito de tudo o que aconteceu de importante, não só na segundona, como também no futebol pelo Brasil. O Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale, começando em nome de Central das Antenas, tudo para a sua TV, tudo em produtos Century, na rua Rubião Júnior, número 316, no centro da cidade. Também em nome de Padaria Flor de Ipê, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, no Jardim Aquários e também no Jardim Paraíso. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale. RT Esportes, onde você encontra a camisa oficial do São José Esporte Clube. RT Esportes, Avenida Bacabal, número 1430, no Parque Industrial. E também em nome de Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Estarei aqui ao lado de toda a equipe de esportes da CBN Vale. Na mesa de som, os trabalhos de Paulo Lima. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você confere opinião e as primeiras informações da edição desta segunda-feira do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN, Parada dos Esportes.
11 horas e mais 13 minutos, você está aqui na CBN Vale Parada dos Esportes desta segunda-feira, depois de um final de semana da rodada de abertura das oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, a vitória da Águia do Vale sobre a Itapirense, resultado importantíssimo para o São José, jogando fora de casa, e a possibilidade depois de resolver no Martins Pereira com a vantagem do empate. Bom, vamos falar muito a respeito da vitória do São José e também do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com os demais resultados e aquilo que está por vir na rodada de quarta-feira. Mas agora aqui na CBN Vale, agora aqui no Parada dos Esportes, é hora de opinião, e a opinião desta segunda-feira vem justamente com meu companheiro, meu amigo Edson Fonseca, que vai trazer o seu destaque, a sua opinião na edição de hoje do Parada dos Esportes. Comentarista Edson Fonseca. Bom dia, Fonseca. Muito bom dia, amigos da CBN Vale do Parada dos Esportes. Antes de falarmos do São José, quero desejar um bom retorno ao nosso amigo Fernando Carlos, que esteve um tempo afastado do Parada e agora retorna ao comando do nosso programa. Como todos sabem, está no ar há 56 anos. Bom retorno, Fernando, e que seja muito feliz nessa nova empreitada, e temos certeza que o será. Gostaria de agradecer também o Emerson, que tão bem comandou o Parada dos Esportes na semana passada, a semana de estreia na CBN Vale. Mas, meus amigos, que susto que o São José nos deu ontem à tarde, não? Fez 2-0 aos 24 minutos do primeiro tempo e acabou levando o empate no início do segundo tempo, quando o William empatou a partida aos 6 minutos. Daí para frente, o Itapirense pressionou para fazer o terceiro gol. E olha que o time de Itapira jogou sem 3 jogadores considerados titulares, que estão infectados pelo Covid e fizeram falta ao técnico Oliveira. Esses 3 jogadores considerados titulares e mais 4 reservas não poderão atuar na quarta-feira, dia 25, quando o São José receberá o Itapirense para o jogo de volta aqui no Martins Pereira. No papel é uma boa vantagem, mas na prática somente o resultado pode ser outro. Mas se o ataque do São José está fazendo sua parte, o que nos assusta é o elevado número de gols sofridos para uma equipe que quer subir. Nos últimos 3 jogos, talvez os mais difíceis até agora do São José, foram 8 gols sofridos, quase 3 por jogo. Foram 3 contra o Mantiqueira, 3 com o União de Mogi e ontem mais 2. Contra o Mantiqueira chegou a estar perdendo por 1-0, empatou, levou o segundo gol, empatou novamente, mas levou mais um gol, o da vitória do time de Guaratinguetá. Contra a União de Mogi, chegou a estar perdendo por 3-1 em pleno Martins Pereira, mas virou o placar e saiu com a vitória. Contra a Itapirense, chegou a fazer 2-0, como bem disse, levou o empate e passou um certo sufoco da equipe de Itapira, mas conseguiu trazer os 3 pontos para São José dos Campos. Mas se a defesa leva gols, o ataque marcou 10 nessas mesmas 3 últimas partidas. Mas como dizem, futebol é resultado, e o São José conseguiu 6 pontos dos 9 disputados nos 3 últimos jogos. Para a partida decisiva contra o Itapirense, na quarta-feira no Martins Pereira, a partir das 17 horas, o time visitante terá que vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação, enquanto o São José jogará por um empate, ou poderá até mesmo perder por 1 gol de diferença, que se classificará para a sua campanha na próxima fase. É uma boa vantagem para a Águia, que deverá entrar em campo pensando na vitória, e não em empate, derrota nem pensar. O Itapirense certamente irá pressionar desde o início, pois é o jogo da classificação deles para as quartas de final. Para o São José também o é, e passando pelo Itapirense, faltarão somente 4 jogos para o São José conseguir o acesso à Série A3 em 2021, que é o que todos desejam. Tomara que o centroavante Lucas Lima tenha condição de jogo e possa voltar a atuar pela Águia, pois faz muita falta. É o jogador de referência do ataque do São José, como já disse em outras oportunidades. Torcedor, mata-mata é assim mesmo. A cada partida, uma nova emoção.
Em campeonato por pontos ganhos, a equipe ainda tem chance de recuperação se perder alguma partida. Mas no mata-mata isso não acontece. Um abraço, amigos, e continuem ligados no Parada dos Esportes, com o comando de Fernando Carlos e a participação de toda a equipe. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, Edson Fonseca, muito obrigado pela opinião aqui no Parada dos Esportes e também pela manifestação de boas-vindas. Retornando aqui ao Parada dos Esportes, afinal de contas, a equipe de esportes hoje da CBN Vale é a mesma equipe que vem há muito tempo mantendo esta tradição do Parada dos Esportes, o programa que tem o maior tempo de vida, né, talvez de toda a história do rádio esportivo no Brasil. Em São José dos Campos, todo mundo já conhece e sabe o trabalho da equipe, que é comandada por Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula, e acompanhando o São José neste momento decisivo do Campeonato Paulista da Série A2. O Edson Fonseca veio com a sua opinião. Vamos falar muito a respeito da vitória do São José. Foi dramática, foi difícil, teve dificuldades. Importante é que o São José estreou de forma vitoriosa nesta fase de oitavas de final da segunda divisão, derrotando a equipe do Itapirense fora de casa por 3-2. E uma rodada muito interessante do Campeonato Paulista da segunda divisão é que dos 8 times que jogaram em casa, apenas 2 venceram jogando em seus estádios. Bom, mas para falar a respeito de tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Paulista da segunda divisão, nós vamos acionar o repórter Celso Gomes, que vai trazer todas as informações do Campeonato Paulista da segunda divisão aqui dentro da CBN Vale no Parada dos Esportes. Falando da segunda divisão, Celso Gomes aqui na CBN. Oitavas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão neste final de semana, e foi uma rodada marcada pelos visitantes que se deram bem em 4 dos 8 jogos da competição. No sábado, o Andradina recebeu o Grêmio Prudente e tomou uma sonora goleada, 4-0 para os visitantes. O Rio Branco de Americana recebeu a Francana e conseguiu sair com a vitória por 1-0. Já o Amparo recebeu o Mauá e perdeu pelo placar de 1-0, enquanto o SK Brasil, jogando em Osasco, tomou uma virada de 3-1 para o Mantiqueira de Guaratinguetá. O destaque do jogo é que o SK Brasil vencia o jogo por 1-0 durante o primeiro tempo e na segunda etapa teve 2 jogadores expulsos. Aí tomou a virada com destaque para 2 gols do atacante Miqueias do time de Guaratinguetá. Já no domingo, o Itararé jogou contra o Jabaquara de Santos e venceu pelo placar de 1-0 jogando em casa. Destaque para o gol do artilheiro Pequeno, jogador atacante de 8 gols já dentro deste Campeonato Paulista da segunda divisão. Em Jaú, empate em 1-1 para 15 e Bandeirante de Birigui, enquanto o Oswaldo Cruz também empatou em casa jogando contra o Independente de Limeira. Além disso, teve o São José, que venceu o seu jogo por 3-2 contra a equipe da Itapirense, marcado essa partida pelos casos de Covid que afetaram a equipe de Itapira. Na próxima quarta-feira, os jogos acontecem, jogos de volta, estão todos marcados para quarta-feira. Às 15 horas jogam Mauá e Amparo, Grêmio Prudente e Andradina, Independente de Limeira e Oswaldo Cruz, Mantiqueira e SKA Brasil, Jabaquara e Itararé. Às 4 da tarde, a Francana recebe o Rio Branco de Americana e o Bandeirante de Birigui recebe a equipe do 15 de Jaú. Já o São José é o único que joga às 5 da tarde. A Águia do Vale recebe a equipe do Itapirense. São estas as informações da Bezinha do Campeonato Paulista. Celso Gomes para o Parada dos Esportes. 11h22. Obrigado ao Celso Gomes com as suas informações aqui no Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale, falando do Campeonato Paulista da segunda divisão, a Bezinha. Campeonato Paulista Sub-23, né? A dificuldade e a igualdade praticamente das equipes, porque é obrigatório o uso de jogadores com menos de 23 anos de idade, faz com que seja um campeonato muito equilibrado. Alguns times, logicamente, com mais tradições, com o peso da camisa,
como a Francana, o Rio Branco de Americana, Bandeirante de Birigui, 15 de Jaú e o próprio São José Esporte Clube. Sempre quando se começa uma competição como essa, vive-se a expectativa de que os grandes possam ressurgir, os grandes times do interior, e de repente retomarem a caminhada de volta à elite do futebol paulista. Daqui a pouco mais informações, daqui a pouco para você, torcedor da Águia, os gols da vitória do São José sobre a Itapirense neste final de semana, no início das oitavas de final da segunda divisão. Intervalo comercial aqui na CBN Vale, no Parada dos Esportes, 11 horas e 23 minutos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. CBN, Parada dos Esportes. 11h26 aqui na CBN, Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o Valtencir Vicente em detalhes, contando tudo o que aconteceu com o São José na rodada deste final de semana, a vitória sobre o Itapirense. Mas para você, torcedor da Águia, que no sábado vibrou com a vitória do São José, aliás, ontem vibrou com a vitória do São José, vamos aqui reproduzir os gols da vitória da Águia aqui na CBN Vale. A transmissão foi de Paulo Roberto de Paula. E o primeiro gol do São José no jogo de ontem foi um gol contra, anotado pelo esquerdinha, Paulo Roberto de Paula, assim no lance no primeiro gol da Águia. A volta girou, saiu a marcação de dois contra o entregou para o Guiné na esquerda, para cruzar para a boca do gol. Tocou para trás, o zagueiro tá na rede! Gol! É da Águia! É gol contra do zagueiro da Ele arrancou pela esquerda. Gol contra, primeiro gol do São José, comecinho da partida lá em Itapira. São José começou bem e pouco depois dos 20 minutos já veio o segundo gol, gol de Breno. E o gol que daria naquele momento uma vantagem boa para o São José contra o Itapirense. Breno foi para a rede, o segundo gol do São José. Você vai conferir agora com Paulo Roberto de Paula. O ingressado imediato pensou, levantou, meteu pela boca do gol, passou pelo Guiné, zaga tirou sobre o Fabel, pintou o segundo gol, chegou, bateu! Gol! Na rede! Gol!
23 minutos, etapa primeiro do jogo. Breno, vai ganhando a arrepiar no estádio Francisco Vieira. Bola levantada à esquerda, Breno foi para a rede, segundo gol do São José. A Itapirense descontou ainda no primeiro tempo. Comecinho do segundo tempo veio o gol de empate da Itapirense, que poderia preocupar um pouco mais não só o torcedor, mas principalmente jogadores, comissão técnica. O São José manteve-se no equilíbrio e pouco tempo depois, 6 minutos depois, chegou ao seu terceiro gol. Juninho foi para a rede. Paulo Roberto de Paula, assim no lance. Bola fundo de campo, arrancou Santiago, tentou a pinta, tocou por dentro, toca a bola para Micael na direita, vê a posição de Juninho, a bola vai para ele, domina o Juninho, a ingressão na grande área, ganhou, ele pega, preparou, pintou, fechou, botou no gol, tá na rede! E que gol de Juninho! Gol! É de Juninho, na parte de meio do completar esse nome de jogo, na raça, ele recebeu a bola na dividida no direito, ganhou de Clemerson, saiu também de esquerda, ingressou na grande área, encheu o pé cruzado para o gol, o fundo do mandante de Agenor, ampliada a marcadora de Itabira, agora, São José 3, Juninho, Itabira 2, Vitor Policardo. Como você disse, foi um golaço e golaço de raça, né? A bola chegou, ele dividiu a primeira, dividiu a segunda. Foi um gol com a cara, com a determinação. 3-2, vitória importantíssima da Águia sobre o Itapirense na abertura desta fase de oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Bom, daqui a pouco mais detalhes, mais informações. Teremos a opinião, teremos o depoimento de jogadores, técnico e o Valtencir Vicente na sequência aqui no Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. 11 horas e mais 31 minutos aqui na CBN Vale. Repórter CBN.
Segunda-feira, 23 de novembro de 2020. A média móvel de casos de coronavírus no Brasil nos últimos 7 dias foi de 29.976. O número equivale a um aumento de 71% em relação à média de diagnósticos de 2 semanas atrás. No total, mais de 6 milhões de brasileiros contraíram a Covid-19, ao menos 169 mil morreram até esta manhã. Os dados são das secretarias estaduais de saúde e foram divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar 2020 em 2%. Para o fim do ano que vem, a expectativa da Selic subiu de 2,75% para 3%. As projeções estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Um homem acusado de violação de direito autoral foi preso em flagrante em Campinas, no interior de São Paulo. A detenção foi desdobramento de uma operação nacional que combate o comércio ilegal de vídeos pela internet com o uso de aplicativos. O julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy começou hoje. Ele teve de passar por jornalistas que o aguardavam no Tribunal de Paris, mas não deu nenhuma declaração. Sarkozy é acusado de corrupção e tráfico de influência. A Arábia Saudita negou informações da imprensa israelense sobre uma reunião histórica entre o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O encontro teria ocorrido durante a visita do secretário americano de Estado Mike Pompeo. Segundo autoridades árabes, apenas representantes do país e americanos participaram da reunião. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Em Brasília, informação de Gabriela Echenique. Gabriela. Frederico, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que lamenta a alta dos preços dos alimentos, admitindo que eles subiram além do normal, mas disse que a culpa não é dele. Ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro culpou o distanciamento social e disse mais uma vez que se o trabalhador do campo tivesse ficado em casa, nós não teríamos mais comida no Brasil e o país estaria pegando fogo diante de um desabastecimento. Bolsonaro disse que o mercado é quem diz o que será vendido aqui e o que vai lá para fora. Isso porque, diante da baixa oferta de alguns alimentos no mercado interno, os preços têm subido. O presidente saiu em defesa do agronegócio, voltou a falar que os produtores preservam a Amazônia e que as críticas à política ambiental brasileira são infundadas. Ele saiu em defesa da tese já defendida pela ministra da Agricultura de que o boi bombeiro é quem salva a Amazônia, porque ao comer o capim do bioma, o gado evita que o fogo se alastre. O presidente disse ainda que sofre muita pressão de fora porque não demarca mais terra para índios. Citou o tamanho da reserva do povo Yanomami e disse que os estrangeiros estão de olho, na verdade, no que tem debaixo da terra. Frederico. Obrigado, Gabriela. No horário de Brasília, 11h35. CBN Vale, 11h36. CBN, Parada dos Esportes. 11h36, você ligado aqui na CBN Vale, Parada dos Esportes desta segunda-feira, destacando principalmente aquilo que de importante aconteceu no final de semana. Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, a vitória importantíssima da Águia do Vale fora de casa, jogando na cidade de Itapira contra a equipe do Itapirense. Parada dos Esportes na CBN, sempre aqui num oferecimento de Central das Antenas, que tem tudo para a sua TV. Padaria Flor de IP, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz e lucrativo, em parceria com a Giga Vale. RT Esportes, onde você compra a camisa oficial do São José. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos.
11h37, daqui a pouco tem o Valtencir Vicente com todas as informações, destacando e repercutindo principalmente a vitória da Águia nesta estreia contra a Itapirense. Mas no jogo de ontem nós tivemos a participação do São José, a vitória aconteceu de forma importantíssima, emocionante, 2-0, levou o empate, depois chegou a vitória com o terceiro gol. Mas vamos aqui com a opinião, a fala, o depoimento de jogadores do São José, um trabalho feito pela assessoria de imprensa do São José. Nós vamos aqui repercutir com a sonora, com o áudio destes jogadores, destes personagens que estiveram em campo e também a comissão técnica. Vamos começar ouvindo o zagueiro Henrique do São José, que falou a respeito deste resultado obtido lá na cidade de Itapira, onde o São José acabou vencendo por 3-2. O zagueiro Henrique fala aqui dentro do Parada dos Esportes. Sabíamos da dificuldade da partida, né? O professor passou detalhes da equipe adversária, mas no começo impomos nosso ritmo, abrimos 2-0, depois em lances adversos, lances bestas, tomamos o empate, mas voltamos para o intervalo, voltamos firme depois do intervalo e graças a Deus conseguimos a vitória. Essa vantagem gigantesca para decidirmos em casa. O seu retorno à equipe depois de um período, se recuperando da contusão, Henrique? Ninguém gosta de ficar afastado, né? Mas mesmo assim, todos aqui do elenco têm capacidade tranquila para jogar como titular, né? Nosso elenco é muito qualificado, mas agradeço a Deus no retorno e a vitória. O que falar da equipe para a próxima partida? Não tomar gol, né? Principalmente. Não tomar gol, nós não perdemos e conseguimos ganhar a classificação, né? Sabemos estamos sofrendo muito gols nesses últimos jogos e hoje também. O principal não tomou gol, nós está classificado. Aí, portanto, a opinião do zagueiro Henrique, falando desta vitória, trabalho da assessoria de imprensa do São José, nosso companheiro, nosso amigo Fábio Moraes, né, que fez esse material especial para a imprensa depois da vitória do São José sobre a Itapirense. Logicamente, todo mundo sabe, em razão da pandemia de coronavírus, o trabalho da imprensa fica também até certo ponto limitado nas partidas, não só da Bezinha, do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, como em qualquer outra competição, como em qualquer outra modalidade. Mas a gente segue aqui com o trabalho feito pela assessoria do São José, o gol da vitória do Juninho, lateral da Águia, que também conversou com o Fábio Moraes, e a gente repercute esse trabalho, a opinião do Juninho, aqui dentro do Parada dos Esportes. Hoje mais uma partida difícil aí, onde novamente o elenco foi muito bem, o grupo foi muito bem, não só os 11 que iniciaram, mas o grupo em si foi muito bem, onde a gente conseguiu fazer um belo trabalho aqui e sair com uma vitória. Com certeza foi um jogo muito duro pra gente, mas novamente a gente mostrou que o nosso time, nosso elenco é muito forte e saímos vencedores aí. Bom, Júnior, eleito na última partida o melhor em campo, né? O craque do jogo. Agora presenteado com um gol. Fala do lance do gol, como é que foi pra gente? Foi uma diagonal do Michael, onde a gente sempre conversa para ele fazer, para ele ter essa confiança para fazer essa diagonal. Eu tive a felicidade de dominar bem, a bola meio que espirrou, eu fui na dividida com o lateral esquerdo deles e ganhei a dividida. Um lance de insistência minha ali, eu consegui a bola sobrar, consegui dar um belo chute ali e sair feliz com o gol. Próxima partida, o que esperar do São José? A próxima partida, como a gente sempre vem combinando, é degrau, então procurar evoluir ao máximo, evoluir mais, ser melhor ainda, para a gente sair vitorioso novamente. Aí a palavra do Juninho, lateral da Águia, o autor do gol da vitória, o terceiro gol do São José sobre a Itapirense. Valtencir Vicente já está na linha, daqui a pouco ele vem trazendo todas as informações, atualizando os fatos e repercutindo esta vitória importante do São José na abertura das oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E logicamente um personagem importante é o técnico Ricardo Costa, o comandante da equipe. O treinador da Águia também conversou com o Fábio Moraes depois do jogo lá em Itapira. E a gente aqui tem a opinião, a fala do Ricardo Costa, para você, torcedor do São José, ouvinte da CBN Vale do Parada dos Esportes. Bom, fizemos uma grande partida, acho que a equipe se comportou muito bem, conseguimos ganhar, aumentar um pouco a vantagem, vai nos dar um pouco de tranquilidade no jogo de volta. Mas a gente não ganhou nada, né? Pezinho no chão, continuar respeitando o adversário.
Quarta-feira tem mais 90 minutos. Vamos procurar fazer o máximo nosso para a gente poder usar essa vantagem e sair com a classificação. Mas dentro do jogo hoje eu acho que a gente buscou colocar nosso ritmo. Estava muito quente, tá? O gramado muito alto, então isso atrapalhou um pouco a velocidade do jogo das duas equipes. Mas mesmo assim foi um jogo aberto, né? Onde teve bastante gol dentro do jogo. Mas acho que a gente foi um pouquinho mais superior que eles e conseguimos sair vitoriosos. Mas vamos respeitar o adversário, que é um grande adversário, um grande time, e vai nos dar bastante dificuldade lá, então concentrar bastante para a gente poder fazer um bom jogo na quarta-feira. Jogos quarto e domingo, professor. Isso atrapalha? Tem tempo para treinar? Preocupação em cima de contusão? Esses jogos, principalmente domingo e quarta, é muito curto o tempo de recuperação do atleta, então nós temos que realmente só descansar, não tem nem como treinar. Vamos treinar quem jogou pouco ou quem não jogou, então quem jogou recuperar para que esteja com um rendimento melhor lá na quarta-feira, né, que possa recuperar para poder render dentro do jogo. E também ver a questão da lesão, que é muito importante a gente analisar caso a caso, para que a gente não corra risco de perder ninguém para essa continuidade. Ricardo Costa, técnico do São José, analisando a vitória de ontem do São José, e sabe, todo mundo sabe, no futebol é assim, quando é mata-mata, jogos de ida e volta. Tudo bem a vitória na primeira partida, mas absolutamente nada está decidido. Como dizem os especialistas, está em aberto. Vamos aguardar quarta-feira, novo confronto no Martins Pereira, São José e Itapirense. Valtencir Vicente já está na linha e depois do intervalo comercial, ele atualiza as informações, repercute um pouco mais a vitória do São José na segunda divisão. Agora 11h44. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Black November. Já pensou em pegar a sua certificação técnica em 6 meses e aproveitar as oportunidades pós-pandemia? A Escola Politécnica pode te ajudar na realização deste sonho. São mais de 20 cursos, entre eles técnico em automação industrial, eletrônica, edificações, mecânica, transações imobiliárias, segurança do trabalho e administração. Todos com 50% de desconto. Promoção válida até 30 de novembro. Mais informações no WhatsApp 12 997 72 1531. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. 11h46. CBN, Parada dos Esportes. Parada dos Esportes, programa de maior tradição do rádio esportivo do Vale do Paraíba, estado de São Paulo e, por que não, do Brasil. Logicamente, nós não temos conhecimento de cada cidade brasileira, mas a longevidade do Parada dos Esportes é algo impressionante, né? Trabalho que teve início com o nosso querido professor Alberto Simões, Antônio Carmo, Paulo Roberto de Paulo, obrigado pela confiança. Eles que sempre também nas últimas décadas praticamente estiveram à frente no comando da equipe. E tem o Valtencir Vicente, que também há décadas acompanha o São José Esporte Clube, o futebol esporte da nossa cidade e região. E o Valtencir Vicente vem aqui para participar desta edição do Parada dos Esportes. Meu irmão Valtencir Vicente, sempre uma alegria conversar com você de novo aqui
no 750 agora pela CBN Vale. Bom dia, Valtencir Vicente. Oi, bom dia, Fernando Carlos. Um prazer enorme também ter você de forma ativa na equipe, né? Você que nunca se afastou, o Parada dos Esportes aí com seus muitos anos, tendo você de novo na apresentação. É um trabalho em equipe, e a equipe nossa realmente é muito boa, muito família, né? E também parabéns pelo aniversário de ontem. Afinal de contas, na condição de seu irmão mais velho, eu pude comemorar todos os seus aniversários. Só lamento não ter tido festa, né, Fernando? Não é um momento de festa, né? Infelizmente a pandemia de Covid-19 está aí, não é brincadeira, né? Teve uma diminuição, um relaxamento, mas hoje a preocupação dos especialistas com a volta, né, de número de leitos ocupados em hospitais públicos e privados, mas essa é uma outra história que a gente deixa para o jornalismo aqui da CBN Vale. Valtencir Vicente, vitória 3-2 Itapirense, mais importante do que o fato, né, de estar vencendo por 2-0, permitir o empate, depois alcançar o terceiro gol, foi iniciar de forma positiva, resultado positivo fora de casa na abertura das oitavas de final, né, Valtencir? Sem dúvida, Fernando, e podemos acompanhar aí pelas entrevistas de forma consciente. O time sabe que não é aquele já campeão por antecipação, que o acesso já não está conquistado, todos ressaltam que há ainda algumas dificuldades, questões levantadas, como o fato de uma defesa que está tomando muitos gols, em compensação o ataque tem correspondido, e ontem o importante era manter a vantagem que foi adquirida por conta da melhor campanha. Além de ter o segundo jogo em casa do mata-mata, o São José joga com a oportunidade de empatar no número de pontos e número de gols. Consequentemente, com a vitória de ontem por 3-2, o São José agora pode perder por até um gol de diferença na volta de quarta-feira, 17 horas, do estádio Martins Pereira. Aliás, esse horário foi o que o São José conseguiu. A diretoria tentou levar a partida para o período noturno, mesmo com o estádio fechado ao público, mas a Federação Paulista de Futebol entende que os jogos da Bezinha devem ser disputados em períodos diurnos. Então, na quarta-feira, 17 horas, o jogo de volta, e como eu disse, o São José podendo perder por até um gol de diferença. E é claro que o São José quer ganhar de novo. Afinal de contas, do Martins Pereira, ele foi muito bem nas 4 partidas que disputou. Na única que não aplicou goleada, poderia ter feito um placar bem maior no Mantiqueira de Guaratinguetá, resultado final de 1-0, e assim o São José entende que, podendo ganhar na quarta-feira, com todo respeito ao adversário, aquela conversa toda, aí o time continuaria também com a melhor campanha do campeonato. Consequentemente, com a melhor campanha entre os 8 que avançarão às quartas de final, e assim nas quartas de final o São José continuaria tendo essas vantagens do segundo jogo em casa e também da igualdade na soma de pontos. É claro que a ausência de torcida nos estádios deixa de ser um fator de apoio importante para quem joga a segunda partida em casa, mas nada melhor do que não precisar viajar, de jogar no gramado com o qual está acostumado, de usar aquele vestiário que já é praticamente um espaço prolongado da casa. Só trouxa que não gosta de jogar em casa, só bobo que não gosta, essa é a grande realidade. Só medrosa que tem realmente pavor de atuar em casa por conta da responsabilidade, coisa e tal, né? Então, para o São José, por enquanto, tudo de bom tamanho. Outro detalhe também importante que sobrou da partida de ontem. Com o resultado de 3-2, o São José não precisará utilizar o Lucas Lima, artilheiro, em caráter de emergência. Se o time tivesse perdido ontem, o Lucas Lima, mesmo não estando plenamente recuperado de uma contusão muscular, certamente seria relacionado para o jogo de quarta-feira. Pelo menos no banco de reservas ele ficaria, o time poderia precisar fazer um gol, o gol não sai, a vitória não vem, põe lá o artilheiro, porque se o gol não vier, o campeonato acaba. Então, numa dessas, o técnico Ricardo Costa e a comissão técnica podem preparar melhor o Lucas Lima para voltar de contusão muscular, somente pensando assim já num primeiro jogo das quartas de final, que seria no sábado ou no domingo.
Mas antes, é lógico, o próprio técnico Ricardo Costa já falou, tem um jogo de quarta-feira, a Itapirense mostrou que é um adversário perigoso, como se esperava, aquela catimba toda, aquela conversa de 7 jogadores, desfalques com Covid, é a mesma conversa que a gente escuta aí, né, de vez em quando, os colegas de imprensa. Palmeiras tem 20 desfalques. Aí é meio complicado, né? Porque se um time só tem 11 titulares, no máximo ele pode ter 11 desfalques. E no caso da Itapirense, foram 3 jogadores titulares da partida anterior e que provavelmente seriam substituídos pelos 3 reforços que estrearam contra o São José. 2 reforços, aliás, o Wilson, atacante, e o Flávio, meio-campista. E o William, atacante, voltou de Covid. Então, quer dizer, teve sim problemas da Itapirense, mas nada que resultasse numa perda de força substancial para enfrentar o São José. Tudo conversa mesmo da chamada guerra do acesso. Consequentemente, São José então fica preparado, teve a estreia ou reestreia do zagueiro Rafael. O Rafael foi praticamente confirmado na sexta-feira à tarde. Ele já estava nos planos do técnico Ricardo Costa, subiu com o Ricardo Costa no São Bernardo de 2017, quase subiu aqui com o São José em 2018, aquela perda lá para o Comercial em Ribeirão Preto nos minutos finais, e subiu no ano passado com o Marília. E aí ele voltou para jogar no Esporte Clube São Bernardo, e esteve no Esporte Clube São Bernardo até segunda-feira, quando o São Bernardo disputou o título da Série A3 e perdeu para o Velo Clube de Rio Claro. O São Bernardo e o Velo Clube subiram para a Série A2. E logo em seguida o Rafael conseguiu se transferir para o São José. Começou no banco de reservas ontem, lá no jogo contra a Itapirense, e depois entrou no finalzinho da partida para ajudar a sustentar o resultado vitorioso, Fernando Carlos. Resultado altamente positivo para o São José. Valtencir Vicente, hoje é que mudança, né, na estrutura do Parada dos Esportes. Paulo Lima me informa, em razão do início, a retomada da política em São Paulo, né, propaganda política está voltando a partir desta segunda-feira. Nós vamos ter que colocar aqui um minutinho para você dar os seus destaques finais, né, de maneira bem rápida. A gente vai se acostumando, estamos retornando, mas com certeza durante a semana teremos muito mais tranquilidade para falar do São José e do esporte em geral da região. Então, 1 minuto para o seu destaque final aqui no Parada dos Esportes, Valtencir. Valeu, normal. Toda casa na hora da mudança tem sempre uma tomada que fica faltando, né? Vai acertando aos poucos. Para destacar que no futebol feminino, o São José acabou perdendo para o Palmeiras no jogo de ida por 2-0 e agora no jogo de volta terá que buscar a reabilitação, vencer por até 2 gols de diferença para provocar decisão por pênaltis. E no futsal, São José espera aí a definição dos outros 2 classificados para as semifinais do campeonato da Federação Paulista. Grande abraço a todos, bom dia amigos da CBN Vale do Paraíba, um abraço Fernando Carlos e até a próxima então. Grande abraço, Valtencir, obrigado pela participação. Amanhã o Valtencir entra mais cedo para completar todo o noticiário. Um abraço para Tati Silva, que também foi aniversariante neste final de semana. Celso Gomes Vieira Júnior, um abraço para toda a equipe Paulo de Paula. Celso Gomes informa, hoje tem live no Instagram, tem Renato Santiago a partir das 19 horas no Instagram do Parada dos Esportes, que volta amanhã às 11 da manhã. Grande abraço, bom dia e até amanhã, ouvinte CBN. CBN, Parada dos Esportes.